vamos começar a nossa reunião. Louvado seja o Senhor por ela. Fico muito feliz quando chega a segunda-feira, porque é um dia da gente reunir e ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, né? E eu estava em oração por esta reunião e o Senhor me falava no tema da mensagem, né? Em tempos difíceis, como agir? Porque nós sabemos que 2023 não vai ser tão fácil, vai ser um pouquinho desafiador, a gente imagina. Mas hoje o Senhor vai nos ensinar como que nós vamos agir e nós vamos sair por cima vitoriosos nesse 2023, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos começar lendo Filipenses 2, do 1 ao 6. Filipenses 2, do 1 ao 6. Gente, reunir é tão bom que a gente fica até eufórico, né? É bom demais. É muito bom. Do 1 ao 6. Então eu vou estar lendo para vocês. Amém? Então diz assim, Filipenses 2, do 1 ao 6. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia, né? Então aqui Paulo está nos ensinando ao amor fraternal. E o primeiro ponto que a gente vai ver é obedecer a Deus e honrar a Deus. E um dos mandamentos do Senhor o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para a gente obedecer a Deus e honrar a Deus, nós temos que estarmos enquadrados nesses dois mandamentos, né? Então, nós precisamos ter esse amor, nós precisamos agir sempre com misericórdia. Quem age com misericórdia, ele precisa ter o amor. Se você não tiver o amor, você jamais vai alcançar a misericórdia na sua vida, porque um tem que andar juntamente com o outro. Então nós precisamos do amor de Deus na nossa vida para a gente ter a misericórdia com o outro. Às vezes o outro que nos fere, que nos machuca, aquele que... tantas coisas a gente passa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Quem tem esposa aí sabe que é uma dificuldade. Mas é assim mesmo, gente. Deus vai estar nos ensinando como que nós vamos agir com tudo isso. E a palavra de Deus fala que nós não podemos agir com partidarismo e nem com vanglória. E o que é partidarismo? Quando você toma um partido, né? Aí você está tendo um partidarismo, né? O que é um partidarismo? É uma divisão, são contendas, Por exemplo, aqui no grupo, se começar a ter grupinhos, não tem isso aqui, gente, nunca vai ter, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente vê isso em família, na igreja, em tantos lugares, divisões e contendas. E muitas pessoas aqui mais na frente no texto falam, uns falam assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo,
E a gente tem que ser de Deus, né, gente? Não é isso? Então a gente tem que amar a Deus e não ter partidarismo na nossa vida. Ah, mas eu não gosto do fulano, eu só gosto do fulano. Isso é partidarismo. Você está deixando de amar e de exercer a misericórdia. E Deus nos ensina a exercer essa misericórdia. Tem pessoas, gente, para vocês entenderem, olham as outras como? Por cima. Quando você olha alguém por cima, você tá falando para ela, eu sou melhor que você. Não é assim? E nós temos que olhar as pessoas por baixo, nos inferiorizando diante da pessoa. Não é? Por quê? Porque daí sim nós vamos estar tendo o amor e exercendo a misericórdia, né? E a palavra de Deus fala também que a gente nunca pode vangloriar com nada na nossa vida. O que vem a ser a palavra vanglória? Vanglória é o convencimento dos seus próprios méritos. Então, quando você se vangloria, você fala assim, gente, eu sou demais. Eu sou a 10. E o outro, o que é se você é 10? Ele é 9, né? Então, ele é 8, ele é 5, ele é 6. E nós temos que entender que nós não podemos ficar com esse sentimento na nossa vida, de nos vangloriar, né? E vanglória também é o quê? É uma vaidade exagerada. É uma opinião boa a respeito de si mesmo. Então, nós olhamos para nós, gente, mas eu sou demais. Você está se vangloriando. Ah, quando eu faço alguma coisa, o meu é o melhor do mundo. O do outro é ruim, você está falando, né? Se o meu é o melhor, o do outro é o quê? É ruim. Então a gente não pode se vangloriar por nada. Por mais que você sabe que você faz bem feito, que o que você faz é bom, você nunca pode achar que você é 10. Porque você está falando você é 8, você é 9, você é 5, você é 0. Não é assim? Então vanglória não pode existir na nossa vida. Na vida do casal, às vezes a gente olha o esposo, esposa, vice-versa, e fala, gente, mas meu marido é muito pecador, meu marido é muito enjoado, né? E a gente esquece de quem a gente é. Porque se a gente fosse muito boa, a gente nem estava achando ele enjoado. A gente estava amando, a gente estava tendo misericórdia. Não é assim? Só de você achar que o outro é pior que você já está aqui, ó, vangloriando. Ela é ele que é errado. Eu sou 10, você é 0, você é 1, você é 2, você é 5. Não é assim? Então nós não podemos agir dessa forma, né? Nos vangloriar com nada. E o oposto de vanglória é o quê? A humildade. Jesus nos ensinou o quê? Ele veio na terra, gente, ele nasceu aonde? Em uma manjedoura. Ele entrou numa cidade de jumento. Ele é dono de tudo, gente. Dono do ouro, dono da prata, ele que criou os céus e terra. Mas ele entrou em um jumento. Jesus nos ensinou a humildade. Nasceu uma família pobre, família humilde, né? Tudo. Então, tudo que Jesus veio fazer aqui na terra, uma das coisas principais é a humildade. Porque aonde que ele nasceu? Numa manjedoura, numa família pobre, humilde. E quantas vezes nós eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós vamos ver que não tem problema, mas você não pode se vangloriar disso. Você tem que ser humilde em todo tempo. E um exemplo aqui de obediência e honra é Daniel, gente. Daniel, ele viveu em um tempo muito difícil. Daniel passou por 4 reinos, 4 reinados. Nós passamos aqui pelo Bolsonaro e agora a gente tá com o Lula, né? E ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dário. E ali não foi nada fácil.
Mas Daniel, ele decidiu obedecer e honrar a Deus. Vocês acham que as dificuldades que esses reinos aqui teve alcançou Daniel? Jamais iria alcançar, porque ele tinha obediência a Deus, ele tinha humildade e ele falou: eu vou honrar a Deus, custe o que custar. E ia custar a vida dele, mas ele honrou a Deus. Então, nós temos que pensar em Daniel para a gente vencer o 2023. É obediência, andar aqui segundo Filipenses 2, com humildade no nosso coração, e nós vamos vencer. Daniel honrou a Deus e ele foi honrado. E como que nós honramos a Deus? Amando o nosso próximo, sendo humildes, sendo manso, obedecendo a palavra de Deus, nunca apontando o dedo no outro e ninguém, não olhando as pessoas por baixo, nunca por cima. Não é assim? E nós vamos vencer. Daniel olhava alguém por cima, gente? Ele só decidiu honrar a Deus, não foi? Então, e agora o segundo ponto que nós vamos aprender para vencer em 2023 está em Mateus 9, do 18 ao 26. Mateus 9, do 18 ao 26. Vamos lá. Quando eu estava orando, enquanto vocês acham, o Senhor me falou que traria uma palavra de peso. Mas o peso é muito bom na nossa vida. Ele nos pesa. Ele vê como que nós estamos diante de Deus. Não é verdade? Né? Então, Mateus 9, 18 a 26. Vamos ver o que está falando. Mateus 9, do 18 ao 26. 9. 18 ao 26. Ao 26. Então eu vou estar lendo Mateus 9, 18 ao 26. Então diz assim: o pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém. Então aqui conta, aqui ó, agora nós vamos falar o segundo ponto para a gente vencer em 2023, a fé verdadeira. Então, para qualquer pessoa vencer na vida, ela precisa ter fé. E a fé que agrada a Deus. Não é uma fé que você pediu, não alcançou, você começa a murmurar, você começa a questionar Deus. Não é essa fé que Deus quer de cada um de nós. Deus quer uma fé verdadeira para nos dar vitória em 2023. Ali nós vemos que o chefe da sinagoga, Jairo, ele era um homem rico, gente. Ele era um chefe. É como se fosse um doutor da lei de hoje. E ali, o que ele falou para Jesus?
a minha filha morreu. Mas se o senhor for lá e colocar a mão nela, ela vai viver. Vocês têm essa fé? Vocês vão num velório? Vocês veem um morto? Vocês têm essa fé de Jairo? Vocês querem vencer em 2023? É com essa fé. É a fé de saber que Deus pode fazer o impossível por nós. Deus não é Deus do possível. O possível nós corre atrás. Mas o impossível é para Deus. E ali, esse chefe da sinagoga, Jairo, agradou a Deus. E Deus, gente, Jesus, ele foi indo. Ele falou, se o senhor tocar, ela vai ressuscitar. E Jesus falou, gente, ele tem fé. Ele tem a fé de receber o milagre. E se nós tivermos a fé de receber o milagre, nós vamos receber. Porque a Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir e eu vou fazer. Amém. Amém. E ali, Jairo foi juntamente com Jesus. E no caminho, gente, quando nós temos a fé verdadeira, nós vamos abençoar outras pessoas. E ali Jesus estava indo para a casa de Jairo. E ali chega aquela mulher que estava 12 anos com uma hemorragia. Jesus ia para ressuscitar a filha do Jairo. E ali andando, a mulher pensou, né? Se eu apenas tocar nele, eu vou ser sarada. E Jesus, gente, ele ouviu o pensamento dela. Cuidado com o que vocês pensam. Jesus sabe tudo. E ali ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Jesus já sabia. E ele olhou para trás. Filha, a tua fé te curou. Ele não falou que ela era linda, maravilhosa, que ela era convertida. Ele falou, a tua fé te curou. A fé de Jairo ressuscitou a filha dele. Então, nós precisamos ter fé em 2023. Nós precisamos confiar em Deus. O mundo, o Brasil, não confia mais em Deus do jeito que precisa. Se eles confiassem, eles não iam para a porta de congresso quebrar tudo, não. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, gente, nós precisamos ter fé naquele que criou os céus e terra, naquele que está acima de tudo e de todos, daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, Deus quer que a gente tenha a fé verdadeira. E Jesus chega, pega na mão da menina e manda sair todos os incrédulos. Gente, se tiver incrédulo perto de vocês, arreda-te. Comigo é fé. Não vem falar que não vai ter jeito o meu problema para mim, não. Não vem, não. Porque o meu problema para Deus, ele tem solução. E Jesus falou, sai os incrédulos. Sai esse povo daqui. E ali Jesus tomou ela pela mão e ela ressuscitou. Então, nós precisamos ter essa fé, gente. Às vezes você olha uma dorzinha de nada, você se desespera. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus, deixa eu procurar nada. Gente do céu. Confia mais em Deus. Confia mais em Deus. Eu mandei um testemunho para quem está no grupo. Até mandei hoje para a Rosicler. Gente, a menina estava com uma doença incurável. Não sei quantos de vocês viram. Uma doença raríssima. Ela não se apavorou um minuto. E ela falou, eu não pergunto para Deus, nunca vou perguntar por que eu estou sofrendo isso. A minha palavra para ele é, para que eu estou sofrendo isso? Para que eu estou passando por essa tristeza? Para me melhorar, gente. Eu quero o céu, vocês querem o que? A terra? Isso aqui, tá passando, nós vamos ver isso aqui agora mesmo. E o terceiro ponto,
nós precisamos agir com justiça. Nós vamos agora lá para Provérbios. Provérbios 20, nós vamos ler o versículo 10 e o 23. Provérbios 20, nós vamos ler o 10 e o 23. Vai ler o 10 e o 23. E o 23, só os dois. Então fala assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Então, o que a gente vê aqui, gente? 2 pesos, 2 medidas. Existe 2 pesos, gente? Você pesa lá um tomate, 1 quilo. Aí, de repente, você vai pesar, ele tem só 900 gramas. Se isso acontecer, é uma balança enganosa, não é? Tem alguém te defraudando, não é assim? Então, nós precisamos entender, trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que ser retos diante de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não retém o que é de Deus, dá a Deus o que é de Deus, né? Então a gente tem que agir com justiça, né, diante de Deus, né? E balança enganosa, gente, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu perto da Darli, a Darli é uma coisa comigo, eu longe, ela ó, balança enganosa. E balança enganosa é abominável a Deus. Isso não acontece no nosso meio, eu tenho certeza, gente. Só que isso aqui é algo para nossa vida, que nós precisamos aprender, né? Então, balança enganosa, ela julga, fala mal, é falsa, fofoqueira, né? E, gente, se tem um exemplo de balança enganosa para nós, sabe quem é? Satanás. Satanás, ele era um anjo, Deus criou ele, e ele, de repente, ele fala, não, ele invejou Deus. Não, eu quero ser Deus. E daí ele se voltou contra o próprio Deus. Balança enganosa. Tem uns versículos em Eclesiastes que fala sobre isso, que o Satanás, ele intentou ser o que ele não era. Ele enganou, né? E ele engana as pessoas até hoje. Então Satanás é uma balança enganosa, e ele está aí enganando o mundo com tantas coisas, colocando coisas no coração das pessoas que não agrada a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com essa balança na nossa vida. Nós precisamos ser retos e corretos. Ali a mulher da hemorragia, ela falou, ela pensou, se eu apenas tocar, eu serei curada. Jesus sabia o que ela pensou. Jesus sabe o que nós pensamos. E a gente tem que ser puro, gente, diante de Deus. A gente tem que ser. Então, se tem algo na nossa vida, eu falo para mim também, se tem algo na minha vida, na sua vida, que é uma balança enganosa, é a abominação contra o Senhor. Nós temos que tirar isso da nossa vida. O quarto ponto é a preparação. Nós vamos estar lendo Mateus 24. Nós estamos acabando, gente. Mateus 24, nós vamos estar lendo do 3 ao 14 e depois do 32 ao 43. Do 3 ao 14. 24, do 3 a 14. E o 24, do 32 ao 43.
Então vamos estar lendo, né? Então diz assim, Mateus 24, do 3 a 14. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, se odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. 32 a 43, fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Então, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que o Senhor fala conosco? Gente, a palavra de Deus, ela me parece que ela tem 2.400 profetas falando que Jesus virá. E tem gente duvidando ainda que Jesus vai vir. Só que Jesus vai vir. A vinda de Jesus, ela é inevitável na terra. E aqui está falando que a gente precisa vigiar. A gente precisa estar atento. Aqui fala de guerras, rumores de guerra. O que a gente está vendo, gente? Guerras, terremotos. Pelo que eu estudei, até o século XIX teve X terremotos. No século XX teve mais terremotos do que até o século XIX. Então, e a gente está vendo o que? Falsos mestres, terremotos, pandemias, a fome. Hoje eu estava vendo jornal lá em casa. Eu falei, gente, famílias passando fome. A gente pode se preparar, gente, para ajudar as pessoas, né? Porque não tá fácil.
Pra gente, a gente tá no nosso mundinho, não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Então, a gente tem que vigiar em todo o tempo. A palavra de Deus fala que Jesus virá num piscar de olhos. Pisca aí os seus olhos. Dá tempo de arrepender, gente? Dá tempo de arrepender, né? Então, o nosso arrependimento é agora. E nós, as coisas, eu acredito que não vai melhorar. Eu acredito. Mas em qualquer tribulação que possa vir, eu não sei se a igreja vai passar por grande tribulação, não. Cada teólogo tem uma tese a esse respeito. Mas eu sei que o que a gente for passar, se a gente estiver aqui dentro da palavra de Deus, agindo como Daniel, tem que ser, gente. Tem que ser mais ou menos assim. Jesus passará conosco. Em qualquer tribulação, em qualquer adversidade, Ele vai nos defender, Ele vai nos ajudar, não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar o trabalho. Se nós tivermos que passar por tudo isso, Jesus vai passar com a gente. Mas Jesus anda com gente errada? Jesus entra na casa que ali tem coisa abominável a Ele. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que estar sempre vigiando. Para quê? Para que o dia que Jesus voltar, a gente esteja preparado para estar subindo com Ele. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele veio, gente, na humildade. Ele veio humilde. Ele veio mostrando o caminho. Mas agora é com poder e grande glória. Agora é do céu, vai descer, vai descer. E todo olho verá. Agora você imagina você ficando para trás. Dizem que quem ficar vai pedir a morte e não vai morrer. Então, é coisa séria, gente. Vamos nos posicionar. Vamos ficar mais crente. Não sou eu, gente. Deus falou que ia trazer uma palavra de peso. E nós precisamos pesar a nossa vida, né? E hoje eu estava orando. E o Senhor falou, Eclesiastes 2, do 1 a 11. E aí eu falo assim, gente, não é Deus que está falando. É tão interessante. Aí eu fico assim, e eu tenho que parar com isso. Mas era Deus falando. Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Vamos estar lendo. Fica depois de Provérbios. Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Então fala o quê? Da vaidade das possessões, da vaidade das vaidades da vida, né? Então diz assim, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, gozo, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e serva, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós lemos até o 11, né? Então aqui, gente, está falando de Salomão. Salomão, ele era filho de Davi, né? E Deus falou, pede o que você quiser. E ele pediu sabedoria. E por causa desta sabedoria, ele foi ficando muito rico. E certamente ficou gostando de toda aquela riqueza. Mas o que acontece na nossa vida? Se tem algo que nós temos que nos preocupar, é com o nosso coração. Aonde está o nosso coração? O que é mais importante para a minha vida? É as riquezas ou é Deus? Então nós temos que pesar na balança a nossa vida. O que realmente importa para mim? É as coisas terrenas ou as coisas do céu? De onde virá o nosso socorro? De onde Jesus virá nos buscar? Do céu. Então nós temos que focar no céu, não nas coisas da terra. E Salomão, gente, ele ficou assim igualzinho o mundo que a gente vê aí. Ele começou a se distanciar de Deus. Aí começou a arrumar mulher e fazia festa, arrumava cantores e ele começou a beber muito para ficar alegre. Então, a nossa alegria, a alegria de Salomão, tinha que ser Deus. Porque a verdadeira alegria, ela é Deus na nossa vida, né? Só que Salomão começou a se distanciar de Deus e de repente ele era crente mais? Era não. A palavra de Deus fala que as mulheres dele eram as princesas. Tinha 300 mulheres dele que ninguém tinha igual. Então o homem era esquisito, gente. E ele não precisava disso. Quem precisa de 300 mulheres? Não, assim, tá brincando, né, gente? Mas misericórdia. Então, gente, Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Deus tem que estar no centro da nossa vida. Não é as coisas do mundo, não. Muitas vezes, se a gente não vigiar, igual a reunião hoje. Gente, quantas pessoas poderiam estar aqui recebendo do que Deus tinha para elas? Mas o que? O coração delas, eu não estou julgando, gente, cada um tem um motivo às vezes. Mas a gente convida muito, a gente chama muito e as pessoas não vêm. Aonde está o coração dessas pessoas? O nosso coração, ele tem que estar em Deus. Salomão teve 3P, né? Poder, prestígio, posses e ele tinha sabedoria. Mas ele se afastou de Deus, né? E aos poucos foi perdendo tudo que ele tinha, né? Em Deus. Porque ele não ficou pobre, mas ele ficou pobre em Deus. Então a gente tem que preocupar com a nossa vida espiritual. A gente tem que priorizar a nossa vida espiritual. Buscar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Gente, Deus nos criou. Deus criou céus e terra. E o mundo está virando as costas para Ele.
O mundo está buscando felicidade igual Salomão foi buscar, em mulheres, em bagunça, em bebida, em fadigas. Hoje o mundo está aí buscando alegria, prazer, mulheres, drogas, tantas coisas, música, né? Aqui ele arrumava cantores e diz, pelo que eu estudei, na época, cantores ali era caríssimo para ir para as festas cantar, mas ele queria a alegria desse mundo. E nós precisamos buscar a alegria verdadeira. E essa alegria, ela só vem do Senhor, né? Então a gente tem que tirar as vaidades do nosso coração. Mas eu preciso fazer isso, aquilo. Eu não posso ir na igreja, eu não posso ir na reunião, eu não posso fazer uma visita. Aí a gente tem que avaliar a nossa vida, aonde está o nosso coração, né? Como eu estou diante de Deus, né? E então é isso, gente. Eu vou deixar essa avaliação aí para vocês. Eu confesso que eu me avaliei muito. E eu nem vou falar a nota que eu me coloquei aqui. Então a gente precisa melhorar diante de Deus. Porque a qualquer hora, num piscar de olhos, Jesus pode voltar. Ele pode, gente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se ele determinar, acabou. E nós temos que estar o quê? Preparados. E o papel nosso da igreja é convidar, evangelizar, chamar as pessoas, né? E continuar fazendo o quê? A vontade de Deus, trabalhando para o Senhor, priorizando o que é eterno. Amém? Então Deus abençoe vocês. Esta era a mensagem de hoje. Amém?